Olá pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedo todo domingo para acompanhar aqui o nosso programa Domingão do Carlão, que vai estar especialíssimo. Eu já apresento o meu convidado que está aqui do meu lado, o Brasil inteiro conhece. Antes disso, eu quero agradecer e dar os recados paroquiais de domingo, agradecer a Employer que entende tudo de trabalho temporário, que é patrocinadora, está aqui na nossa camisa. Obrigado ao Marcos Abreu e toda a equipe. Há 35 anos, há mais de 35 anos, a Employer é sinônimo de trabalho temporário com aquele carinho, com aquela objetividade e ajudando sempre o agronegócio, ajudando grandes revendas, grandes multinacionais, ajudando grandes cooperativas a fazer frente ao trabalho temporário. Você sabe que todo o agronegócio, para colher, precisa de trabalho temporário, para plantar precisa de trabalho temporário, e isso é um serviço muito importante oferecido pela Employer. Então, quero agradecer imensamente. E também quero aproveitar que estou aqui na sala da presidência da Cotrijal, que é uma das maiores cooperativas do Brasil e que organiza todos os anos a exposição aqui em Não Me Toque, a Expo Direto Cotrijal, e agradecer também ao Bradesco, que é nosso patrocinador, o Bradesco que está sempre presente aqui na feira também e que provavelmente estará sempre presente para o resto da vida aqui. Então, muito obrigado ao time do Bradesco, tiveram aqui ontem, tiveram aqui toda a diretoria, enfim, muito obrigado a todos vocês e agradecer também a plataforma Agro Revenda, aqui a nossa plataforma focada no setor de distribuição, que também tem o caderno Agrocooperativas. Bom, muito obrigado ao Grupo Public e, dados todos esses recados paroquiais, eu quero apresentar o cidadão que está aqui do meu lado, Ney Mânica, presidente da cooperativa da Cotrijal e presidente aqui da feira da Expo Direto Cotrijal. Eu tenho a honra de receber, aliás, eu tenho a honra de ser recebido por ele aqui na sede da cooperativa, na sede da exposição. Então, com vocês, Ney Mânica. Ney, obrigado por nos receber. Eu sei que a sua agenda aqui é corrida demais. Não, Carlão, quem tem que agradecer sou eu. Por você estar aqui na nossa feira já há muitos anos participando. E você aqui presente nos dá uma energia muito grande, porque com esse teu programa, com esse teu dinamismo, essa tua vontade aí, nos constangia. Todos os momentos que nos encontramos nesse mundo afora aí, Carlão, é uma alegria grande. E receber você aqui na casa da Expo Direto é um orgulho muito grande. Nós estamos aí, Carlão, para fazer um trabalho pelo agronegócio, muitos anos dentro do segmento da cooperativa, mais de 48 anos dentro da cooperativa. Então a gente tem uma caminhada e quer continuar contribuindo para o agronegócio todo. Maravilha. Escuta, deixa eu te falar, Ney, você sabe que o Domingão do Carlão, eu separo sempre esse programa, tem meia hora aí para a gente explorar um pouquinho mais aquela parte da personalidade, dos executivos, enfim, dos amigos que a gente traz aqui, para falar um pouco mais do lado pessoal deles. Então a gente começa por aí. Eu já quero começar sabendo como é que foi, onde é que você cresceu, onde é que você foi criança, se você nasceu no campo, me conte um pouquinho da sua história. É sempre bom, as pessoas querem saber o seguinte, quais são os valores que a gente herdou lá do pai, da mãe. Eu acho que isso é legal. Isso é a coisa mais importante, né? Uhum. Eu sempre digo, tudo tem uma origem na vida, e se você retroagir a tua história, a tua vida, você começa lá. Eu nasci na cidade de Tapera, aqui a 20 quilômetros de Não Me Toque. Lá no interior, meu pai é agricultor, familiares agricultores da família Mânica, e cresci na juventude até os 15 anos em Tapera. Depois eu, quando com 16, 17 anos, fui a Porto Alegre fazer o segundo grau lá no Colégio Champagnat, interno, nos maristas lá. Fiquei por 2 anos lá, depois continuei em Porto Alegre. Tive uma passagem aí de 2 anos, quando jovem também, nas categorias de base do Grêmio lá, tive uma grande... O esporte me ajudou muito também. E nessa caminhada toda, aos 18 anos, por questão do destino, em 1970, na época ainda dos militares que tinham o comando do governo, eu fui servir em Cruz Alta. Eu queria sair do quartel para continuar jogando futebol, era moleque, era garoto, gostava muito de esporte, mas não consegui, fiquei lá no quartel. E aí, na saída do quartel, depois retornei
mais um ano em Porto Alegre e depois resolvi vir para cá junto à família e fiquei. Daí o meu pai já veio morar em Nome Toque nos anos 70, e daí vim morar em Nome Toque e comecei, por uma casualidade, trabalhar na Cotrijal na época. A Cotrijal atuava em 6 municípios, era aqui regional, e comecei a galgar lá como contínuo do setor de repasse, que contratava financiamento via o repasse do Banco Brasil. O Banco Brasil repassava dinheiro de cooperativa, nós repassávamos o produtor, e nós fazia contrato lá, tudo batido com as Olivetti lá, 5 folhas, com carbono, batia aos 31 de janeiro de 1900, CPF, CGZ, e era 5 páginas que você batia, ficava a noite inteira batendo contrato, né? E era muito gratificante. E a partir daí, dentro da cooperativa, começou algumas atividades. Deixa eu te perguntar, antes de você começar a alongar um pouquinho mais na cooperativa, você falou um negócio que eu não sabia. E eu aprendi desde cedo que é muito bom a gente sair de casa e saber um negócio novo. Quer dizer que você foi jogador de futebol do Grêmio. Como é que é essa história aqui? Aqui tem uma rivalidade medonha, né? Grêmio Internacional. Você é torcedor do Grêmio até hoje. Me conta aí como é que fala, que posição você jogava, como é que era? Eu sou gremista desde a infância, sou hoje cônsul itinerário do Grêmio, né? Muito amigo do nosso presidente Guerreiro, Guerra, que hoje assumiu o Grêmio, está fazendo uma revolução, né? Com o Grêmio. Aliás, até o último Grenal aí deu para ver essa história, né? Mas eu na época, foi nos anos 69, 70, 71, aonde o Grêmio tinha na época o Everaldo, que foi campeão do mundo pela seleção brasileira. Nós tínhamos nos titulares Alcindo Flecha, e nós na base convivíamos com esses atletas aí. Então eu jogava no meio de campo, eu era, na minha consistência física já tinha um porte mais forte, né? Então eu me destacava e eu conseguia participar junto com os adultos, vamos chamar assim, com mais frequência do que os demais, né? Então foi muito bacana, porque o esporte ensina muita coisa a gente, o relacionamento, a conviver com mundos diferentes, né? E foi realmente muito gratificante. Na época o Grêmio contratou Anchieta, que tinha voltado pela seleção uruguaia como o melhor jogador da Copa do Mundo. Nós fazíamos intercâmbio, as categorias de base lá com o Nacional do Uruguai. Então isso deu muita experiência, muita coisa boa na vida. E também na sequência no quartel, lá para mim foi realmente o melhor encaminhamento da minha vida, porque lá na época não existia diferenciação do branco, do preto, do pequeno, do alto, do pobre, do rico, são todos iguais, disciplina, né? E aquilo me ensinou muito. Então eu sempre tive, na minha época de soldado lá do quartel, quando servi, depois militei no futebol de salão, aqui quando eu fiquei pela Cercés de Carazinho, um pequeno período no Pinheiro, e aí ficamos campeão do Rio Grande do Sul, representamos o Rio Grande do Sul do Rio de Janeiro. Então o esporte ele faz hoje a gente ter um relacionamento, depois de 40 anos, aí, com muitas pessoas desse Rio Grande e o Brasil. E aí deixa eu contar um pouquinho, então, já que você pediu da minha história. Com certeza. Lá no ano de 71, quando estava no quartel, eu servindo lá, mês de maio, era a abertura da colheita da soja lá em Cruz Alta. Então, na época dos militares no comando do Brasil, 10 Galaxy para levar a comitiva do presidente da República e mais um carro preto de segurança. Então, eu tinha o carro preto, eu tinha o presidente da República e eu era o piloto, o motorista do segundo carro, milico. E aí, quando tinha 7 estações. E quando chegamos na primeira estação, na segunda estação, aí um dos generais, tinha 2 generais sentados atrás do carro. Um deles pergunta ao soldado o que se fazia antes. E aí eu sabia que na época eram muitos gaúchos lá no comando do Brasil e muitos gremistas, né? Eu digo, não, jogar nas categorias do Grêmio. Aí eles já vieram abrir um papo bom, bacana, e daí tu joga que posição, e o Alcindo, e vai, tá. Aí na terceira, quarta eu digo assim, eu vou pedir para eles me mandar para Porto Alegre, para mim jogar. E passou a quarta, a quinta, a sexta, chegou na última, eu não tive coragem, medo, né? E aí na última estação, quando foi, aí o general perguntou, então vou te deixar aqui uma mensagem, tu vai voltar o ano que vem, quando substituir o Alcindo lá, você me manda lá para o Palácio e eu venho assistir a tua estreia, né? E assinou. Quem era o general?
João Batista Figueiredo, que virou presidente no ano seguinte. Então, o que eu quero contar com essa história e falo para meus filhos? Nunca tenham receio de perguntar, de fazer. Ou não, você já tem. Então, você tem que ir atrás das coisas. Isso me ensinou muito na vida, de ser persistente, de perguntar, de questionar, de sugerir. Então, aquilo ali foi um marco na minha vida, né? A disciplina, ter a coragem, né? Então, realmente foi muito bacana. Então, o destino nos trouxe até os dias de hoje aqui. Maravilha. Gente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, já que tem a ver aqui com esse papo, a entrevista com o presidente da Volkswagen da América Latina, aqui, o Pablo Deci, que também foi jogador de futebol e contou um pouquinho dessa história e contou para mim como é que ter sido jogador de futebol, quais são os aprendizados. Ele contou um pouco dos aprendizados que ele levou para a vida inteira. É um pouco disso que você está falando, né? A gente aprende muito, questão de vestiário, que o grande público não sabe, né? Tem muitos detalhes interessantes dentro de vestiário. Por exemplo, um treinador, na época famoso lá, dizia para o nosso grupo, se você vai se destacar muito no futebol, rapidamente, mais do que os outros. Mas por quê? Porque você tem cabelo loiro e os outros não têm cabelo loiro. Então chama a atenção da torcida. Por isso que hoje você vê jogador com cabelinho colorido, brinquinho. Eu acho que é isso que eles querem ser, chamar a atenção, né? Entendi. Querido, e daí como é que você falou assim, não, mas esse negócio de futebol eu vou deixar para trás, vou ter que trabalhar? Como é que você foi por escolha ou foi por precisão? Como é que foi? Na verdade, quando eu voltei para Numetorque, para concluir o segundo grau, porque na verdade eu não gostava muito de estudar não na época, né? Então eu já tinha dado umas patinadas lá nos anos, e aí eu pensei, puxa, eu tenho que tomar um rumo aí de formação. Daí quando vinha Carazinho, então como eu vinha lá do Grêmio, então na época era, poxa, nos anos 69, 70, era um feito aqui do interior e tal, então vamos dizer assim, a gente conseguia arrumar muita namoradinha, né? Então, na época, começamos a ficar aí por Carazinho, por Numetorque, e aí fiz o vestibular, passei para Assunto de Goiânia, entre eu voltar a Porto Alegre, jogar, ficar aqui, eu vou ficar por aqui, que aqui eu tô... E acabei ficando, e daí foi mais uma questão vamos dizer assim, de lazer, de ficar próximo à família. Não teve assim desistência do futebol ou vamos dizer assim, uma vontade muito grande de ser jogador de futebol. Cooperativa, vamos lá, você começou a falar, eu te interrompi bem na hora que você estava preenchendo as fichas de carbono lá, e aí, como é que foi a sequência? Não, aí começamos na cooperativa lá, no Soder Paz, como eu coloquei, e aí a cooperativa foi crescendo, eu sempre fui muito disciplinado, até porque o quartel me ensinou muito isso, e aí eu sempre consegui, aí começou a aparecer na cooperativa de diversificação, suinicultura, gado leiteiro, e aí, então na época o presidente disse assim, você vai assumir esse departamento. Eu, jovem, você vai assumir o departamento, e foi indo. Nos anos 81 foi reativado o sistema de crédito do Rio Grande do Sul, que hoje é Sicredi, uma potência em termos de organização financeira, e eu participei como fundador aqui, na época era tudo Credijal, Credisoja, era tudo Credis. E depois na caminhada ali foi transformado em Sicredi, unificado um nome. E eu fui por um período de 3 anos também, acumulei como vice-presidente, diretor da COSCRE, que era a Central de Crédito do Rio Grande do Sul, e aí eu comecei vamos dizer assim, a assumir algumas posições. Em 88, então fui convidado a um cargo importante da cooperativa, que constava no Estatuto, diretor financeiro administrativo. Então fiquei 6 anos lá, até 95. Em 95, então, o saudoso presidente Chimitão me convidou e disse, você vai me suceder. Ele ainda jovem e ele optou em não continuar. Eu era jovem, assumi a presidência lá em 95 e estou então até hoje, aí, há 27 anos, de presidente da cooperativa. Escuta, nesse período aqui eu me perdi um pouquinho, você estudou, você fez algum curso depois que você saiu do futebol, você estudou, você foi estudar ou já meteu as caras para trabalhar? Não, eu fui trabalhar e fazia universidade à noite, admissão de empresas, né? Eu tinha passado em agronomia e administração, mas eu optei administração porque eu entendia que era mais fácil, eu não precisava estudar muito, então... Mas hoje você virou um estudioso, hein? Porque você é estudioso desse sistema de cooperativismo, você é um craque. Não, eu acho que o estudioso é a vida que te ensina. Então, nós tivemos a oportunidade, eu participo
de entidades, eu sou conselheiro da FECOAG, tinha sido, voltei a ser, fui da CCGL, fui por mais de 10 anos conselheiro da Central Oeste Catarinense, Aurora, essa potência Aurora, também participo do Porto Termal Integrado do Rio Grande, mas a gente aprendeu muito com viagens internacionais, desde 88, quando fiz as primeiras viagens, fiquei encantado, e aí eu pensei, puxa, mas se eu tiver o conhecimento, eu vou transmitir, mas se levar mais gente, eles vão me ajudar a transmitir. E aí na segunda, terceira, começamos a levar alguns diretores, colaboradores, depois produtores, e hoje nós fizemos todo ano, com exceção do período da pandemia, levando delegações aí de mulheres, de jovens, de casais, para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, para a Índia, para todos os países, Japão, para enxergar outra cultura. Então, essas pessoas ajudaram a abrir a cabeça e multiplicar, né? Se você olhar esse jardim aqui, na frente, que é uma maravilha, cheia de cascata, foi o Marlon, que era o nosso gerente aqui do parque, o gurizão, e eu dei o prazer ele de uma viagem internacional e acaba essas viagens sempre terminando lá em Dubai. E ele viu lá em Dubai essas cascatas, eu vou fazer igual a Dubai. Eu digo, igual não, mas pode fazer. E ele fez. Então, o que eu quero mostrar com isso? A vida te ensina, é uma escola, né? Eu sempre falo para meus filhos, você sempre tem que ouvir as pessoas mais experientes. Se vocês fizeram ou não fizeram, é outra história. Mas não pode reclamar que alguém não te mostrou um caminho, né? Então, eu acho que a escola da vida, nós temos aí grandes empresários que foram praticamente sem muito grau de instrução, de sucesso, porque a vida ensinou isso. Então, como a gente participa no Agro, nós temos um envolvimento, adoramos isso, participamos, temos aí um relacionamento muito forte com o governo federal, estadual, independente de partido político, com vocês da imprensa, com a instituição financeira. Então, tudo isso vai criando uma bagagem que a gente quer construir junto aí para o bem de quem? Do produtor. Espetacular. Você falou de Dubai aí, eu queria lembrar todo o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão, que esse ano o Fala Carlão vai cobrir pela segunda vez o evento da COP internacional, a COP 28, que vai acontecer esse ano em Dubai, do dia 30 de novembro até o dia 12 de dezembro. Então, o Fala Carlão vai estar lá. Se a sua empresa, se a sua cooperativa, enfim, se vocês quiserem nos acompanhar nesse tour, a gente tem aí programas para a gente poder, vocês estarem juntos e exporem a marca de vocês nesse episódio do Fala Carlão. O ano passado foi extraordinário, então fica aí o convite, então, de 30 de novembro até 12 de dezembro, o Fala Carlão vai estar lá em Dubai. E aí, pegando um gancho nessa história das viagens internacionais que você falou aí tão bem, eu acho que, e até vale a pena, quem sabe, até montamos uma parceria do Fala Carlão que está se internacionalizando para de repente estar junto com vocês aí numa dessas viagens internacionais que vocês estão falando. O Brasil, o mercado internacional é super importante, inclusive a geopolítica, o mundo, os nossos consumidores estão, vamos dizer assim, hoje a gente tem que mirar muito para a Ásia, a gente tem que pensar nisso, a África, a Ásia, que vão ser os grandes consumidores dos produtos brasileiros. Eu queria que você já aproveitasse, então, e falar um pouquinho desse tema, que é o tema de exportação, do que significa as exportações e do que significa para vocês aqui, e os temas que estão atrelados a isso, como sustentabilidade, etc. Bem, nós estamos trabalhando muito forte aqui na Explodiu, temas importantes que já passaram. Por exemplo, no passado, a questão indígena, a questão da securitização, a questão da transgenia. Agora nós estamos trabalhando muito forte a questão do aperfeiçoamento da legislação ambiental e o Ministério Público muito sensível, as entidades todas, porque o Rio Grande do Sul tem sofrido essa seca. Então, é um tema importante. Também aqui está passando o par, Carlão, como nos últimos anos, mais de 70 países. Então, os países da Ásia, da África, eles vêm aqui trocar experiência, intercâmbio e buscar negócios. Aí, alguns desses países, a gente pergunta pelo seu intérprete ou pelo nosso intérprete, que produto eles teriam para nós fazer uma comercialização, uma troca de comercialização. Aí eles dizem, a grande maioria, nós temos dólar, precisamos comida. Então veja bem como o Brasil é importante hoje e como eles estão chegando no Brasil como o propulsor e vai ser o celeiro de produção do mundo, né? E já é um dos maiores produtores de várias commodities da cadeia produtiva. Então, esse intercâmbio, as próprias indústrias de máquinas e equipamentos já começaram há mais de
15 anos, essa relação com as empresas, com os países que aqui vêm. Então houve um crescimento muito grande aqui de toda a nossa cadeia, muito em cima também da área internacional. Então a importância que você fala, hoje o mundo é globalizado, hoje nossos preços, nossos produtos, tanto de proteínas como de commodities, dependem muito do mercado mundial. Porque o Brasil passou de 70%, quando importava 30% da nossa necessidade de alimentação no Brasil, para ser o país mais exportador do mundo. Então nós precisamos as portas abertas para o mundo, porque se o mundo não comprar a nossa produção, nós não sabemos o que fazer com ela. Porque a produção do Brasil, ela dá para alimentar o povo brasileiro por 4 anos. Então realmente o Brasil cresceu muito, cresceu mais de 470% em termos de produtividade, e quando cresceu em área, não cresceu 100% nesses 30 anos passados. Então veja a importância do Brasil e a importância dessa abertura de mercado, e por isso que os governos nossos fazem muito bem quando abre a exportação de carne, de proteínas. A própria China é um divisor de água e é uma oportunidade e uma ameaça ao mesmo tempo, né? Porque com certeza, nos próximos longos anos, vai dominar o mundo em termos de economia. Pois é. Não, e a gente tem que, na verdade, o que eu sempre falo, que o agronegócio construiu essa nossa história, né? É uma história construída, dada, e é realidade. Mas a gente nunca pode, eu também sei que, eu gosto de falar uma frase aí que o futuro, não tem cadeira cativa no futuro, ou seja, a gente tem que trabalhar firme todo santo dia. E da mesma forma que a gente construiu toda essa história aí da década de 70 para cá, é claro que outros países também podem construir. A gente precisa ficar sempre muito antenado, sempre muito esperto e sempre muito junto. Por isso que eu falo assim, sempre conhecendo o que o nosso cliente quer comprar da gente, né? Ah, com certeza. É aquela história. Se o capital ele não desaparece, ele muda de mãos. Sim. Da noite para o dia, então o capital existe. As oportunidades existem. Se você abrir um espaço, alguém toma teu espaço. Uhum. Você tem que procurar manter teu espaço e buscar. Então essa é a relação que nós temos aí com o mercado, junto com as empresas, e porque eu sempre digo assim, nós temos que estar focado no nosso negócio. Uhum. Não dá para querer fazer tudo que nem o pato, né? O pato nada mal, voa mal, fala mal. Então você tem que construir essas parcerias em todos os segmentos, financeiro, de fertilizantes, de outros produtos, indústria, e na transformação, porque nós somos produção. E dentro dessa parceria, essa cadeia, você tem que buscar um mercado onde você consiga agregar valor ao produto, porque, na verdade, essa agregação ele tem que ir lá na ponta no produtor, para manter ele no campo. Se não manter o produtor no campo, não tem razão de ser cooperativa, não tem razão de ser agronegócio. Então, realmente, ele é bastante... E hoje... ele é muito rápido, que nem os outros. Subir por elevador vai rápido, uma caída de elevador é bem rápido também, né? Então tem que ter um cuidado. Então eu acho que o mercado hoje está vindo esses players internacionais, essas plataformas, que às vezes tem uma coisa no mercado, essas inovações, que a gente tem que ter um cuidado para não se apaixonar ou achar que tudo está resolvido, né? Então nós temos que cuidar as tradições, cuidar a segurança, não entrar em aventuras, porque hoje no mercado tem expertise de tudo, né? Mas na verdade tem que saber filtrar. Então nós na cooperativa temos assim, somos conservador, inovador, mas conservador e com muita cautela. Olha, isso me dá oportunidade, eu conversei essa semana com o Roberto Rodrigues até sobre um pouco sobre esse tema. E a gente já está chegando aqui nos finalmente, conversa boa, passa rápido demais. E eu queria pegar essa história da do que você acabou de falar, e eu vou te dar uma descrição do que aconteceu comigo aqui ontem. Eu reparo, ontem eu cheguei, fui almoçar aqui no restaurante da exposição e vi lá um casal de 2 jovens, com 2 crianças, uma menininha de uns 7 anos e um outro bebezinho no colo, um menininho no colo. E aquilo me chamou muita atenção, quer dizer, isso aqui é lugar de família. Você via ali que a gente está vendo ali um pequeno produtor, e eu tenho certeza absoluta que a cooperativa fez uma grande diferença na vida deles e deve continuar fazendo. E aí, onde que o Roberto Rodrigues, a gente estava falando? Porque assim, cuidado com... hoje
as cooperativas cresceram muito, né? Mas a gente nunca pode perder o tom de que a existência de uma cooperativa, ela está, na definição do Roberto e de outros players do cooperativismo, está na mudança, na melhoria da qualidade de vida do associado. Ou seja, a cooperativa existe para este fim. E aí eu queria que você trabalhasse um pouquinho em cima deste argumento. Veja bem, você coloca, o Roberto esteve com nós aqui durante a feira aqui, fez uma grande palestra sobre a cadeia de gado e corte. E o Roberto é um fenômeno, todo mundo conhece. Mas eu diria o seguinte, olha a preocupação que nós temos, o que você coloca. Nós temos uma preocupação com a família. Então, a cooperativa fideliza o produtor. Agora, reformamos o estatuto, ampliamos área e reestruturamos um comitê de mulheres. Nós temos hoje 11 conselheiros de administração, criamos um comitê de mulheres de 11 mulheres, eleita pelas mulheres, pelo quadro social, nas 8 grandes regiões da cooperativa no Rio Grande do Sul. Essas 11 mulheres, elas, junto com o nosso departamento de comunicação e departamento de cooperativismo, nós criamos o Núcleo das Mulheres. O Núcleo das Mulheres só vai ser eventos mensais ou bimensais, onde vai ter eventos só para as mulheres. Reunir as mulheres, mas não é para discutir a terceira idade nem crochê, é para discutir a gestão na propriedade. Por que nós precisamos isso? Porque onde a mulher se insere no negócio, ela ajuda a propriedade na gestão. Aí criamos o Supernova, que é um programa dos jovens. Lá atrás nós fazíamos programa dos jovens, qualquer jovem se inscrevia, ficava 2 anos fazendo treinamento, viagem, mas aí ele terminava, ele ia trabalhar numa empresa, na prefeitura, e não era o foco. Então hoje nós temos um programa do jovem que permanece na propriedade. Então está sendo um trabalho, por quê? Para sucessão na propriedade, e com essa nova tecnologia e inovação, eles estão ligados. E nós viemos de uma outra geração que temos que saber entender, então nós temos que fazer essa relação da experiência com a juventude. Então nós temos assim o cuidado muito grande com a família, então nós temos as reuniões da Cotrijal, da família Cotrijal, temos o núcleo das mulheres, temos o do jovem, tudo com programas específicos. Para quê? Para mostrar a importância, para eles estar inserido, para eles entender a responsabilidade e permanecer no campo. E lá no campo nós temos que saber que ele tem que ter resultado. Ninguém fica em atividade nenhuma, né, Carlão? Se no final do mês não sobrar dinheiro e ele não tiver não vislumbrar um crescimento. Então, a família é de extrema importância, nós valorizamos muito isso. E esse exemplo que tu dá, quando nós convidamos para ver esse projeto, traga uma família Cotrijal. Aqui você sabe, não tem show, não tem bebida alcoólica, então o público que vem aqui é ligado ao agro e tem muitas famílias que trazem seus filhos já para ir pegando o gosto. Ô, Mânica, deixa eu te falar, você viu que uma delícia, esse nosso papo aqui passou de uma maneira extraordinariamente rápida. Eu queria mais uma vez agradecer, tinha muito assunto para tratar, enfim, ele vai voltar, como sempre. O Mânica é meu convidado permanente aqui no programa Fala Carlão, no Domingão do Carlão, no Fala Carlão especial de sábado. Então, só me resta dizer a você, muito obrigado pela pessoa que você é, muito obrigado pela simplicidade que você tem, pela simplicidade que você trata suas coisas aqui. Viu? Olha, Carlão, quem tem que agradecer sou eu. E dizer o seguinte, na nossa caminhada, na nossa vida, a gente encontra muitas pessoas maravilhosas e você foi uma delas. Realmente, quando eu conheci, uma empatia muito bacana, e aí eu encontrei uma pessoa sincera, verdadeira, amiga, e que está no agronegócio e que ajuda o agronegócio e que é uma pessoa do bem. E é isso que nós precisamos, esse relacionamento se constrói. Confiança e credibilidade se leva 40 anos. E se perde numa atitude. Então eu espero que essa nossa construção permaneça eternamente. É isso aí. Bom, gente, esse foi mais um Domingão do Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Quero novamente agradecer os nossos patrocinadores, agradecer a Employer, agradecer ao Bradesco, agradecer Clube Agro, agradecer a revista Agro Revenda e dizer para todos vocês que a gente se encontra novamente, com certeza, no domingo que vem.
E tem mais uma coisa, hein? Eu quero mandar um abraço especial para Glaucimar Petkov, que é diretora executiva do Bradesco e que foi minha entrevistada aqui domingo passado. Ó, foi um sucesso a entrevista dela. Glaucimar, um beijão no seu coração. Muito obrigado a todos vocês. Eu vejo todos vocês domingo que vem no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui!